A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso culto das 12. É sempre um prazer, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aí no Facebook assistindo essa live. É muito importante para todos nós que você sempre assista os nossos cultos. É um culto já, se for contar o tempo todinho de culto de meio-dia do ministério, quase 11 anos de oração do meio-dia, de culto do meio-dia. Só no Ministério Sinagoga Fonte de Vida, 3 anos fazendo a obra do Senhor, participando. E eu sei que a gente tem alcançado muitas vidas através das lives, tem alcançado tantas vidas através desse ministério, através dessa palavra que não é nossa, mas é do Deus Todo-Poderoso de Israel. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que é nosso parceiro, nossos congregados, os visitantes, todos aqueles que gostam e amam da palavra do Senhor. Seja bem-vindo, que essa tarde, que esse culto, nesse momento, essa palavra de Deus possa alcançar teu coração, a tua vida, que você possa ser sempre essa bênção que Deus quer que todos nós sejamos na sua presença. Eu te convido, meu amado irmão, minha amada irmã, já abriu o 30º livro da Bíblia, no profeta Amós, versículo 1 e 2, profeta Amós. Profeta Amós é considerado um dos profetas menores. Toda vez que a gente fala em profeta menor ou maior, o menor não é que ele seja menor que Isaías, que Jeremias, que Ezequiel, que escreveram um grande volume em seus livros, mas em volume, livro pequeno mesmo. Amós só tem 9 capítulos, enquanto Isaías tem 66, Jeremias tem mais de 50, Ezequiel tem 47, 48, 49, quase 50 também. E Amós, tanto Amós como Oséias, como Miqueias, Zacarias, são considerados profetas menores pelos seus volumes. Não escreveram tantos, mas isso aos olhos de Deus, tanto os profetas maiores, os menores aos olhos de Deus, são a mesma, vamos dizer assim, tem o mesmo valor diante de Deus. Não existe para Deus profeta maior e nem menor. Deus chama, está chamado, e o profeta tem que trazer a palavra para o povo, tem que propagar essa palavra para que muitas pessoas venham se arrepender, chegar ao conhecimento das Santas Escrituras. Por isso, eu te convido nessa tarde a você abrir a sua Bíblia em Amós, versículo 1 ao 2, amém? A gente vai decorrer esse livro de Amós. Eu sei que não é de conhecimento de muitas pessoas, porque é difícil achar Amós aquele que não tem intimidade com o livro sagrado, mas é muito fácil, é o 30º livro da Bíblia. Pega aí, amém? E eu quero que você compartilhe essa live, compartilhe essa palavra comigo. O tema que Deus colocou no meu coração para esse culto, para esse momento, tem assim, o tema diz assim: há esperança para o mundo em crise? Há esperança para um mundo em crise? É isso que a gente vai estudar hoje. Por quê, pastor Luiz? Porque o mundo sempre esteve em crise, amém? A gente está em crise desde quando Adão caiu, e até hoje a humanidade ela está em crise. Mas de tantos problemas que a gente vê hoje, principalmente se a gente for ver o mundo como está hoje, cada um, a sociedade, cada um com a sua verdade, cada um com o seu princípio, cada um no seu quadrado, e a gente vê que desde a queda do Éden até hoje, tanto a moralidade como o social, a sociedade, a parte ética e a parte religiosa, a parte econômica, engloba tudo, a parte política, todos esses setores morais, sociais, éticos e religiosos, se você for hoje colocar assim, olhar um para cada um, colocar assim vamos dizer assim, numa palavra mais simples, dentro de um paneiro, vai dar praticamente
as mesmas coisas. Amém? Por quê? Porque realmente hoje, quando se fala de ética, são poucas pessoas que têm ética. Moralidade nem se fala. A vida social nem se fala. A vida religiosa. Hoje o mundo realmente está em crise. Mas eu te pergunto, há esperança para um mundo em crise? E quando eu olho para a Bíblia, a gente descobre que sim, tem sim uma esperança para o mundo que está em crise. E qual é essa esperança? Eu já começo te dizendo que essa esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então eu quero falar sobre tudo isso hoje, através da vida do patriarca, do profeta Amós. Amém? Que quando Amós ele está em seu processo de levar a palavra de Deus, o mundo também, o sistema está em crise. Quando a gente vai estudar o profeta Amós, a gente vê que Deus tira ele de Tecoa. Tecoa fica a 15 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele faz parte de Judá, mas Deus chama ele para profetizar para Israel, para Jeroboão II. E Deus tira ele assim como tirou Davi de trás das ovelhas, porque Davi era pastor de ovelhas. Deus também tira o profeta Amós também de trás das ovelhas. Muitos chamam Amós de boiadeiro, mas quando a gente vai estudar o hebraico é muito mais profundo. Amós não é simplesmente um criador de ovelhas, não, ele é proprietário, ele é fazendeiro. O homem tem grana, mas não deixa de ter intimidade com Deus. Quando a gente vai estudar a palavra, essa palavra de Amós, a gente vai ver nos versículos, ele mesmo se declara que ele não passou por uma escola teológica, mas que ele conhecia a Torá e conhecia o problema do seu povo. Por isso Deus chamou ele lá do campo, lá da zona rural, para profetizar em Israel, o reino do norte. Amém? Então vamos ler aqui no versículo 1, que fala realmente quem é Amós. Ele já começa a se apresentar, e a palavra do Senhor diz assim, Amós capítulo 1, versículo 1 ao 2. Depois a gente vai lá para o 7, vai para o 8 e vai para o 9. Amém? Hoje é apenas duas visões que eu quero pregar, uma reflexão para esse mundo que está em crise. Veja que o tema de hoje é a esperança para um mundo em crise. É isso que eu quero pregar, é isso que a gente vai descobrir através desse profeta. Diz assim a palavra do Senhor, Amós 1 ao 2, diz assim, palavra que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá, reino sul, Jerusalém, e Jeroboão, que é o Jeroboão II, filho de Jeoás, rei de Israel, reino norte, capital, Samaria. Versículo 2. Ele disse, o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém, secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Então a gente vê aqui na palavra do Senhor que quando Amós ele é chamado para vir profetizar em Israel, e quando a gente vai estudar a história de Israel nesse momento comandada por Jeroboão II, a gente vai ver que esse reino está materialmente próspero. Todo mundo está se dando bem, toda a sociedade está bem, mas espiritualmente não existe diante de Deus. E realmente quando parece que quando tudo vai bem, parece que o povo se acomoda. Só que Deus chama um povo para servir a Ele, para dar testemunho dele. Por isso que Ele chama Abraão, por isso que Ele chama Moisés, por isso que Ele chama Josué, por isso que Ele chama os reis. Para que esses homens, esse povo, essa descendência de Abraão, as famílias dessa terra fossem todas abençoadas por Deus. Então, quando essa nação
está próspera, rica, todo mundo no seu bem bom, eles esquecem daquele que tirou eles do Egito. E Deus chama não só Amós para profetizar, chama Isaías, chama Jeremias, chama muitos profetas, Oséias, chama Miqueias, chama Naum, chama Jonas, todos para profetizar, para que o povo chegue ao arrependimento, para que o povo venha diante de Deus, largar os deuses estranhos, largar as prostituições e servir esse Deus Todo-Poderoso. Porque não interessa tu ter do bom e do melhor material, ter de tudo do bom e do melhor, e a tua vida espiritual ser diante de Deus uma vida fraca, uma vida vazia, que você não sente a unção, o poder de Deus. Isso não faz parte de vida de muitos crentes hoje em dia, porque abandonaram a fé, apostataram da fé, não acredita mais nesse Deus da esperança, que o mundo pode estar em crise, mas a gente vai descobrir que Deus sempre alerta os seus profetas, o seu povo, porque Ele o ama. Agora vá para Amós 7, do 8 ao 10, que é uma das visões que eu quero pregar nesse livro. Por quê? Porque eu te convido a ler esse livro todo. Porque quando Deus vai baixar o cajado no povo de Israel, Amós começa a clamar, assim como Jeremias clamou, e Amós começa a interceder, como Daniel intercedeu, como Neemias intercedeu. E mesmo assim, o Senhor ouve a voz do profeta e deixa de fazer muitas coisas que queria fazer naquele momento, e só não fez por causa da intercessão dos profetas. E Amós vai dizer: mas Senhor, por que tu vai fazer isso com o teu povo? Mas chega um momento que o Senhor falou: não, Amós, eu vou ter que colocar esse povo na prova. Não, Amós, eu vou ter que baixar o cajado nesse povo, senão esse povo não vai largar os deuses estranhos deles, não vai largar a prostituição deles, e não vão querer me servir. Leia comigo Amós 7, 8 ao 10. Versículo 8 diz assim: e o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Eu me lembrei de Jeremias, porque o chamado é quase igual. O Senhor dá visão para ele e fala para Jeremias: Jeremias, o que é que tu está vendo? Jeremias fala: estou vendo uma amendoeira, Senhor. E aqui para Amós, ele pergunta: Amós, o que você está vendo? O que você está vendo, Amós? E Amós responde: um prumo. Respondi: então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, e não vou poupá-lo mais. Meu amado irmão, vai ter momento que Deus vai ter que ditar as cartas. O Senhor está falando: Amós, não interessa mais tu interceder, eu vou ter que colocar esse pessoal no meu prumo, porque eu quero o arrependimento. Eu quero que eles se salvem, eu quero que eles cheguem ao conhecimento da verdade. E Deus está falando para ti nessa tarde: ei, eu vou te colocar no prumo, porque eu tenho te chamado para pregar o Evangelho, a minha palavra, e tu tem corrido do teu chamado. Quantos hoje Deus não vai colocar no prumo diante dessa mensagem? Por quê? Porque Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você deixe a idolatria, os deuses estranhos, as coisas desse mundo, e sirva a Ele de todo o coração. Versículo 9: os altares idólatras de Isaac, olha a situação do povo, serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Versículo 10: então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. O falso profeta, ele só vai pregar aquilo que tu quer ouvir. Então quando Amazias vê que Amós está profetizando em Betel, ele começa a ficar com inveja de Amós. Por quê? Porque Amós não é do território de Israel. Amós está vindo lá do sul de Jerusalém, meu amado irmão, para ir para Samaria pregar. Deus tira ele de trás das ovelhas, tira ele lá da propriedade rural dele para pregar em Israel.
E quando ele chega lá para pregar a verdade, o falso profeta vem dizer que não é assim, que ali não é o lugar de Amós, que aquilo que ele vai falar para o rei é palavras duras, mas não é para o rei eu dar ouvido para Amós. Leia comigo o versículo. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. Falando, mandou um recado para o rei: a nação não suportará suas palavras. E é verdade, a palavra de Deus ela dói, a palavra de Deus ela confronta, a palavra de Deus muitas das vezes é cachado na nossa costa, na nossa vida. Mas por que Deus age assim? Porque Ele quer colocar nessa tarde a nossa vida no prumo, na direção dEle. Dá glória a Deus aí da tua casa. Olha que Ele está dizendo que o povo não vai suportar a palavra, e é verdade. Quantos ministérios hoje têm pregado o Evangelho? Tantos pastores sérios desse país têm pregado, se dedicado ao Evangelho. E as pessoas hoje falam muito mal dos pastores. Claro que muitos realmente não dão testemunho, mas os pastores desse país têm sofrido. Os pastores desse país há 20 anos atrás eram pessoas temidas, homens que eram considerados pela sociedade, e hoje não, por causa dos exemplos de alguns falsos pastores, porque o verdadeiro pastor ele apacenta e cuida das ovelhas. E a nação não suportará as suas palavras. Aí, olha que porque ele está ouvindo o que Amós está falando para Israel. E ele manda dizer a mensagem a Jeroboão. Amós está dizendo o seguinte: rei Jeroboão, morrerá a espada e certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amazias está dizendo: olha rei, ele está dizendo que tu vai para o exílio e que Deus vai te tirar daqui do teu conforto, se tu não se colocar no prumo. Depois Amazias disse a Amós: vai embora, vidente, vá profetizar em Judá, porque ele é de Judá, e vá lá ganhar o seu pão. Olha a visão do falso profeta. Pensa que Amós, pregador da palavra, fazendeiro, Deus tira ele de lá, do campo rural, um homem que não estudou teologia numa faculdade, mas era cheio de Deus e cheio da autoridade, cheio do conhecimento de Deus. E Amós vem pregar a verdade, e ele está pensando que Amós vai chegar lá e tirar o dinheiro que ele pega do rei, que Amós vai se colocar no lugar dele, e que ele vai ficar de lado, porque é assim que ele olha Amós. Vai embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Mas olha aqui que o verdadeiro pastor de Tecoa fala para Amazias: porque se esse pastor de Tecoa, chamado Amós, fosse um homem que não conhecesse o seu Deus, fosse um homem que vendesse os seus dons, ele não falaria isso que ele vai falar no versículo 14. Leia aí na sua casa e acompanhe. Amós respondeu a Amazias, o falso profeta: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Amós está falando o que ele faz lá na fazenda. E esse versículo 15 é o âmago do livro de Amós para mim. Olha que ele diz: mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, meu povo, e fale a verdade. Esse povo doa quem doer. E Amós vai. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, e para de pregar contra a descendência de Isaac. Amazias querendo fazer a cabeça de Amós. Mas Amós lança a profecia. Tudo
que sai da boca de Amós vai se cumprir arriscadamente. Amós diz: mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta. Na cidade seus filhos e suas filhas morrerão à espada, suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe dessa terra natal. Isso se cumpriu. Israel foi para o exílio em 722. As 10 tribos foram dispersas. Deus alertou. Deus chamou tantas vezes a atenção desse povo para o arrependimento. E o falso profeta não queria que Amós profetizasse a verdade. Mas o verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro profeta, ele tem que pregar a palavra, senão Deus cobra dele. Versículo 8 agora, vira a página da tua espada aí, da tua Bíblia. 8 do 2 ao 3, segunda visão. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou ao Senhor. Um cesto de frutas maduras. Respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, meu povo, e não mais pouparei. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que tem atitudes nossas, que tem erros nossos, que o Senhor dá um limite para a gente. E quando a gente não muda, Ele não poupa mais a gente, Ele manda o cajado. Ou a gente se converte, ou a gente se volta para Ele, ou a gente se arrebenta todinho, ou a gente morre, porque com Deus ninguém se brinca. E aconteceu, Deus não poupou. Foi para o exílio Israel, reino do norte, capital Samaria. Versículo 3: naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções do templo se tornarão lamentos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Por quê? Porque o povo não quis ouvir o profeta, o povo não quis ouvir a verdade. E hoje é a mesma coisa. A moralidade não existe mais. A sociedade, praticamente, cada um no seu quadrado. A gente vê hoje que as leis, realmente, como a profecia fala em Daniel 7, estão todas frouxas. A gente vê isso no nosso país. O presidente nomeia os seus ministros, aquelas pessoas que ele quer, que ele confia, e vai lá o ministro do STF e vai lá e embarga. Cadê o respeito dos poderes executivo, legislativo e judiciário? Isso se perdeu no país. Se você é de direita, se você é de esquerda, é cada um brigando com o outro aí na internet. E não é isso que Deus quer. Deus não tem partido, meu irmão. Claro que você tem que defender aquilo que você acredita, mas Deus está dizendo aqui: olha, há uma esperança para o mundo em crise. Há uma esperança, porque se você se arrepender, se você se voltar para mim, eu vou estar com você, eu vou ajudar você, eu vou honrar você. Hoje ninguém mais quer honrar ninguém. A moralidade, a sociedade, a política, a economia, é cada um por si. É como a Bíblia fala, Mateus 24, do 11 ao 13, que o amor de quase todos ia se esfriar nos últimos dias. E o Senhor está dizendo aqui, Amós, agora do 9 ao 12: naquele dia, declara o soberano Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia, em plena luz do dia escurecerei a terra. Deus está usando a mente do profeta e já falando dos últimos dias, o que vai acontecer. Transformarei as suas festas em velório, e todos os seus cânticos em lamentação farei que todos vocês vistam roupas de luto e raspem a cabeça. Farei naquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Isso aconteceu nos dias de Amós, e vai acontecer agora no fim dos dias, e está acontecendo hoje, nesse momento, nesse mundo. Estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei a fome a toda esta terra.
não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Quantas pessoas hoje estão carentes, nunca mais ouviram a palavra do Senhor? Eu te pergunto, qual foi a vez na tua igreja que o teu pastor pregou esse livro de Amós? Talvez ele não conheça esse livro, talvez ele nem saiba quem é Amós. Mas veja bem, Amós nos deixa um grande exemplo, que ele era fazendeiro do campo rural, ele não tinha faculdade, ele não era profissional da fé, mas ele conhecia a Bíblia, ele estudava a Bíblia, ele tinha intimidade com o seu Deus. Você não precisa ter o maior dos maiores do conhecimento. O que você precisa é abrir o seu coração e fazer a vontade do seu Deus. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Esse dia já está chegando. Por quê? Porque o mundo a cada dia ele vai se convergir para o retorno do Messias. E nós já estamos no princípio das dores. Então o mundo a cada dia mais vai se apertar as coisas. Vão ficar mais difíceis. Até mesmo a palavra de Deus. Vai chegar dia que a gente não vai mais poder cultuar a internet, porque o sistema não vai permitir, vai cortar a nossa live, vai bloquear o nosso canal no YouTube. E já está acontecendo isso. Já estão tirando inscrições da gente. O controle mundial que está vindo por um sistema da besta. Olha que a palavra diz: os homens vaguearão de um mar para outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, e não encontrarão. Por quê? Porque o negócio vai se apertar, as pessoas vão querer procurar os pastores, as pessoas vão querer procurar a igreja e não vão encontrar. Quem sabe a gente já foi arrebatado. Quem sabe a igreja já está com o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Amós 11 ao 13, 9, 11 ao 13. Olha o que o Senhor diz: naquele dia levantarei a tenda caída da casa de Davi, consertarei o que tiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas, e reerguerei para que seja como era no passado, para que meu povo conquiste o remanescente de Edom. Você sabe quem é Edom? Edom é filho de Isaú. E todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa, é o que está acontecendo, continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo cortejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Isso está acontecendo hoje com Israel. Agora nós vamos entrar na parte mais linda do livro de Amós, que é a restauração de Israel, que é a restauração de você, que é o Israel espiritual hoje de Deus, o descendente de Abraão, o cordeiro da promessa. Sabe o que Deus está te dizendo, meu irmão, nessa tarde, nesse culto, através da minha vida? Que se você, minha igreja, todos vocês, minha eclésia, se arrependerem dos seus pecados, voltarem para mim, eu vou restaurar e vou colocar vocês no prumo que eu quero, para que vocês venham ganhar as nações, para que vocês venham ser bênção aonde quer que você pisar com a planta de seus pés. Esse povo rebelde, chamado nação de Israel, os remanescentes de todas as épocas, Deus tem restaurado, Deus tem salvo. Essas pessoas se arrependeram e hoje estão dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição dos mortos. É a igreja de nossos dias. Deus está te falando: ei, vem, que eu quero te colocar no prumo, mas no prumo da minha palavra.
não no prumo do mundo, não nos desejos de outros deuses, da idolatria, porque Israel estava com prosperidade, mas estava adorando outros deuses, estava na prostituição, abandonaram a casa do Senhor, por isso foram para o exílio. Se hoje você está no exílio, no mundo, na Babilônia, se falta que Deus quer que você se arrependa, porque Ele quer te restaurar, assim como Ele restaurou o seu povo Israel. Israel sai do Egito. Depois do Egito, Israel vai para a Síria, no cativeiro da Síria. Judá, reino sul, capital Jerusalém, vai para o cativeiro babilônico. Depois de 70 anos eles voltam. Deus restaura a sorte de novo deles. Aí o Messias se apresenta junto com o Império Romano. Depois não receberam o Messias, para que se cumprisse a promessa que o Messias tinha que vir, tinha que ressuscitar, mas tinha que ascender os céus. E hoje está no trono da sua glória, intercedendo por nós, é o nosso advogado fiel. Israel foi disperso, e hoje Israel, em 1947, 48, retorna à sua terra para se cumprir essa profecia, tanto de Amós, como de Daniel, como de Jeremias, como de Ezequiel. E Deus fala: trarei de volta Israel. Deus quer que você volte. Deus quer te restaurar. Sabe por quê? Porque há esperança para um mundo em crise. Sabe por quê? Porque para Deus não existe mundo com crise. Para Deus não existe crise para aqueles que servem a Ele verdadeiramente. Para aqueles que servem verdadeiramente, não existe um mundo em crise. Porque Deus envia, Deus prospera, Deus cuida. Trarei de volta Israel, Amós 9, do 14 ao 15. O meu povo exilado, isso se cumpriu. Eles reconstruirão as cidades e em ruínas, e nelas viverão. Isso aconteceu com Neemias quando eles voltaram. E está acontecendo agora quando eles voltaram, desde 1947, 48. Está acontecendo. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Hoje Israel é um dos maiores produtores de frutos do mundo. Hoje Israel exporta sua agricultura para todos os mundos. O país hoje, como Israel, é o país que tem menos coronavírus no mundo. Ai meu Deus, por que será? Será que Deus ama esse povo? Será que Deus ama o Israel espiritual, que é a igreja, o cordeiro da promessa? Plantarei Israel, versículo 15, em sua própria terra. Que terra é essa, pastor? Jerusalém, lá onde está hoje o muro das lamentações. Tá bom? O povo hoje está voltando de todas as partes do mundo para Israel. Estão plantando vinha. Os desertos estão florescendo. Se você ver as fotos de satélite hoje, você vai ver Israel florescendo em pleno deserto. O próprio Deus restaurando a sorte do seu povo e a sorte da sua igreja, dos fiéis, dos remanescentes, daqueles que precisam nesse momento se arrepender de seus pecados, de suas idolatrias e voltar para esse Deus soberano de Israel. O mundo pode estar em crise, mas a nação que serve o Senhor é a nação abençoada. Então há sim uma esperança para o mundo em crise. Salmo 33, versículo 12 e 15. Só escute somente que a gente já está terminando essa reflexão. Salmo 33, 12 ao 15 diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Se tu és esse povo aí na tua casa, levanta a tua mão, glorifica esse Deus. Tu já agradeceu Ele hoje pelo ar que tu respira, pelo alimento aí na tua casa que Ele te dá, pelas vestimentas, tudo que chega aí na tua casa? Tu já agradeceste hoje esse Deus?
Feliz é a nação que tem o Senhor como seu Deus, e o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Apesar de hoje ter sistemas de ditadores como a Coreia do Norte, como a China, como a própria Venezuela que é ao nosso lado, Deus está olhando as suas atitudes. Do seu trono, a Bíblia diz, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Agora eu te pergunto nessa tarde, verdadeiramente eu te pergunto nessa tarde, há alguma coisa impossível para Deus? O que é que eu aprendo com essa palavra? Que para Deus não existe crise. Eu aprendo com essa palavra que para Deus existe sim uma esperança de cura. Levanta a tua mão que eu quero profetizar agora nesse momento aí no hospital, aonde você estiver, se tu crê, através do poder da palavra de Cristo, se tu crê nesse momento, Deus está te curando nesse momento. Se tu crê nesse momento, Deus está te restaurando nessa tarde. A tua casa, a tua família, os teus sonhos, teus projetos, teus filhos, coloca diante desse Deus poderoso de Israel. Há uma esperança para o mundo em crise. Se hoje você está em crise, não sei qual é a crise que você está. Se é a crise do adultério, se é a crise da prostituição, se é a crise da idolatria, se é esta crise, esta pandemia, Deus está dizendo, ei, se arrepende, levanta a tua mão, se arrepende nesse momento. Você que está sofrendo, você que está em crise aí, se arrepende que Deus perdoa os teus pecados. Deus pode te curar, Deus pode te restaurar nessa tarde. Ei, Senhor de Deus, ei, Senhor dos céus, grandes são as lutas, Senhor, desse povo do Brasil, do mundo, Senhor. Mas eu vejo, Senhor, Tu mostrando a Tua glória. Tantas pessoas, meu Deus, já foram curadas desse mal que se alastrou nesses dias, nessa humanidade. Eu quero profetizar nessa tarde que assim como Tu restaurou a vida de Israel através da vida de Amós, o profeta, Senhor, que Tu tiraste ele lá de trás da sua casa, da sua fazenda, um ambiente humilde, Senhor, mas um homem cheio de Ti, Senhor, um homem cheio da Tua palavra, um homem cheio de comunhão. Que nesse momento, Senhor, Tu visite esses corações que estão em crise. Que nesse momento, Deus soberano de Israel, Tu venha abençoar, Senhor, aquele que está assistindo e ouvindo essa palavra. E eu creio, Senhor, que nesse momento, pelo poder da Tua palavra, Tu pode dar esperança a essa pessoa, Tu pode curar essa pessoa, Tu pode salvar essa pessoa, Tu pode levantar ela dessa crise que ela está vivendo. Visita nesse momento, Senhor, os lares desse mundo do Brasil. Visita, Senhor, os nossos pastores. Visita as nossas ovelhas, os nossos congregados. Visita nesse momento todo obreiro, Senhor. Visita, Senhor, a casa do Ramon nessa tarde. Visita a casa do obreiro Jefferson nessa tarde. Visita, Senhor, a casa da Raíssa nessa tarde. A casa do Jonathan. A casa, Senhor, do evangelista John. Visita, Senhor, nessa tarde a nossa família, a nossa parentela, os nossos filhos. Visita, Senhor, nesse momento, porque foi nesse momento, no culto das 12, que Tu fizeste grandes maravilhas. Foi nesse momento, 12 horas, Senhor, nesse horário, que Tu chegaste a Samaria, Senhor, essa terra que estou pregando de Israel. Tu foste a Samaria, Senhor, porque tinha uma mulher ali, Senhor, que queria Te conhecer. Uma mulher que vivia em pecado, já tinha quase 5 maridos. E Tu salvaste ela, Senhor, porque Tu é a água viva.
Que nesse momento, Senhor, essa palavra venha restaurar vidas. Que nesse momento desse culto do meio-dia, Tu venha visitar as Samarias. Que Tu venha visitar nesse momento as Samarias dessa vida. Ah, Deus soberano, visita, Senhor, nesse momento e restaura. Faz como Tu fizeste com Teu povo, que hoje, Senhor, está comendo o melhor dessa terra, na Nova Jerusalém, que está ali, Senhor, na terra que Tu prometeste a Abraão. E o Teu povo ali no muro das lamentações, até hoje, Senhor, clama pela Tua vinda. Estão orando, Senhor, para que Tu venha, Senhor, reinar, para que Tu venha, Senhor, se voltar para o trono de Davi, porque Tu é o verdadeiro Messias, o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Yeshua HaMashiach, a nossa rocha eterna. Que nessa tarde Tu venha nos dar a Tua paz, que nessa tarde Tu venha receber essa palavra, Senhor. Que todo aquele que receber essa palavra, eles possam ser tremendamente abençoados por Ti nesse momento. Eu profetizo isso. Eu profetizo, Senhor, que através desse culto, dessas pessoas que estão espalhadas nesse 4 cantos dessa terra, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, Senhor, que eles possam ser restaurados por Ti, que eles possam se voltar para o Deus poderoso de Israel, e que Tu venha, Senhor, salvá-los, e que Tu venha restaurá-los, Senhor, para a glória do Teu santo nome. É que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Receba essa palavra para o teu coração.